Te agradecemos, Senhor, pelo envio do Teu Espírito sobre nós. Muito obrigado, Senhor, porque nessa manhã o Teu Espírito Santo vem sobre nós, acalmando o nosso coração, ordenando todas as coisas. Nós pedimos, vem Espírito Santo, vem e ordena a nossa mente, as nossas emoções, ordena o nosso interior, tira as bagunças, os medos, tira as vozes confusas, Espírito Santo. Nós consagramos a Ti esse momento de reflexão e pedimos, vem em nosso auxílio, vem nos ajudar, vem nos libertar de tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que nos apavora e confunde o nosso interior. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Daniel, capítulo 3, versículos do 19, como o padre já disse, ao 23, do 91, depois até o 95. Preste atenção. Nabucodonosor, aliás, antes de ler, deixa o padre explicar, porque esse capítulo inteiro é o que eu quero dizer. Eu escolhi algumas passagens para só trazer o essencial do capítulo. Mas essa é aquela passagem dos 3 jovens ou adolescentes, né? A tradução podia ser adolescentes também, lançados na fornalha pelo rei Nabucodonosor. Está aí um nome muito bonito para você colocar no seu filho, a senhora que está grávida, Nabucodonosor. Brincadeira, brincadeira. Mas eles estavam no exílio da Babilônia, né? Os judeus tinham sido levados cativos para o exílio da Babilônia. E lá no exílio, eles estavam numa terra estrangeira, com muita idolatria. O rei emitiu um decreto, o rei Nabucodonosor. Fizeram uma grande estátua dele, né? De ouro, prata, um pouco de ferro. E quando se tocassem os instrumentos musicais, todos eram obrigados a se ajoelharem diante da estátua. Quem não o fizesse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Só que esses 3 jovens, eles eram judeus piedosos, eram homens de Deus, de oração. E existia uma lei na religião, na compreensão religiosa deles, que eles não podiam se prostrar diante de um ser humano, mas só diante de Deus, né? E daquilo que representava Deus, aquilo que era a presença de Deus. Então, a partir disso, eu vou ler esses versículos e vou explicando. Nabucodonosor ficou tão furioso contra os 3 que seu rosto se empalideceu. Mandou então acender a fornalha de fogo 7 vezes maior que o de costume. Em seguida, mandou que os soldados mais fortes do seu exército amarrassem os 3 e os tirassem na fornalha acesa. Amarraram, pois, Sidraque, Misaque, Abdênago, vestidos de suas túnicas, calções, gorros e outras roupas, e os atiraram na fornalha acesa. Como a ordem do rei era rigorosa e o fogo da fornalha exagerado, as labaredas mataram aqueles que se aproximaram para atirar Sidraque, Misaque e Abdênago. Os 3 jovens, entretanto, caíram amarrados dentro da fornalha acesa. Vamos então para o versículo 91 ao 95. O rei Nabucodonosor, eles caíram dentro da fornalha, lá apareceu um 4º homem, que era a presença do próprio Deus, os preservando das chamas, né? E aqui continua a narrativa. O rei Nabucodonosor ouviu o cântico dos jovens e ficou muito admirado. Imediatamente dirigiu-se aos ministros, dizendo-lhes: não foram 3 os homens que atiramos na fornalha? Eles responderam: sem dúvida, ó rei. E lhes disse: como então estou vendo 4 homens soltos e andando dentro da fornalha acesa sem qualquer ferimento, e o 4º com a aparência de um ser divino? Nabucodonosor aproximou-se então da fornalha acesa e disse: Sidraque, Misaque e Abdênago, servos do Deus Altíssimo, saiam daí. Imediatamente os 3 saíram da fornalha. Reuniram-se os sátrapas, prefeitos, governadores e ministros do rei para ver os jovens. A fornalha não os tinha atingido em nada, nem os cabelos de suas cabeças se tinham queimado, nem as roupas sofreram qualquer dano, nem mesmo o cheiro da fumaça os tinha afetado. Nabucodonosor disse então: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênago,
que mandou um anjo libertar seus servos que nele confiaram. Eles não fizeram caso do decreto do rei e entregaram os próprios corpos por se negarem a cultuar ou adorar outro Deus que não fosse o Deus deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem é muito linda, muito conhecida de muitos de nós, não é? Os 3 jovens na fornalha, trazendo um pouco mais do contexto da passagem. Quando o rei deu o decreto, né? Falou, olha, fiquei sabendo que vocês não se prostraram diante da minha imagem. Os jovens disseram, nós não nos prostramos e não nos prostraremos. E o nosso Deus é capaz de nos livrar das chamas. Mas fica sabendo, ó rei, se ele não nos livrar, nós iremos para as chamas mesmo assim, porque nós não vamos desobedecê-lo. Gente, essa passagem é tão fantástica, ela já foi pregada tantas vezes, e ontem, lendo essa passagem, eu fui descobrindo, na verdade me recordando, né, de um princípio espiritual que essa passagem nos traz. Um princípio espiritual. Esteja atento, querido filho, querida filha. Porque veja bem, na vida da gente, como na vida desses 3 jovens, 3 adolescentes, Sidraque, Misaque e Abdênago, nem sempre Deus vai nos impedir de sermos lançados nas fornalhas da vida. Fornalha aqui pode ser uma metáfora para provação, para depressão, para angústia, para situações que acontecem. Às vezes nem sempre é Deus que quer, mas são erros nossos, escolhas mal feitas, né? Mas nem sempre Deus vai nos impedir de entrarmos na fornalha. Nem sempre. Mas Ele vai estar dentro da fornalha com a gente. Muitas vezes você está pedindo, Senhor, me tira dessa fornalha. Fornalha que pode representar para você, como eu disse, uma depressão, uma doença, um problema financeiro, a morte de alguém, uma separação, uma dor na alma, no físico, no espiritual. Você está falando, Senhor, me tira dessa fornalha. Mas Deus está te esperando para que você o convide. Senhor, entra no fogo comigo. Entra no fogo comigo. Se você fica só esperando Deus te tirar da fornalha, pode ser que você se frustre, porque o tempo de Deus não é nosso, não é o nosso, né? Deus não faz as coisas no nosso tempo. E mais, a gente precisa do fogo. Deus sabe que se não é o fogo, se não é a fornalha, nós nunca vamos atingir o nosso maior potencial, o nosso máximo. É o fogo da fornalha que nos faz atingir o nosso maior potencial. Deus usa do fogo da fornalha, querido filho, querida filha, para nos fazer atingir o nosso maior potencial. Então veja bem, a oração certa não tem que ser, Senhor, me tira da fornalha, mas Senhor, me dá a tua força para eu suportar o fogo. Entra comigo nesse fogo. Entra comigo nessa provação. Esteja comigo nessa situação difícil. Porque veja bem, Deus não vai impedir muitas vezes que eu e você entremos em algumas fornalhas. Mas a boa notícia é, Ele nos faz a prova de fogo. Ele te faz, Ele me faz a prova de fogo. E a gente tem que ter essa sensibilidade de, ao invés de ficar só clamando, Senhor, me tira da fornalha antes da hora, de convidar, Senhor, entra nessa situação comigo. Entra nesse fogo comigo, esteja dentro da fornalha comigo. Porque, gente, o que o rei Nabucodonosor viu foi algo fantástico. Um 4º homem, né? Que tinha a aparência de um Deus. Era a presença do próprio Deus. O anjo do Senhor no Antigo Testamento é uma imagem que descreve a presença do próprio Deus, né? Então, veja bem, Deus não impediu que eles fossem lançados na fornalha, mas Deus estava lá no meio das chamas com eles. Veja bem, a fornalha tinha sido aquecida 7 vezes mais. Os servos do rei que lançaram os jovens lá morreram por causa do fogo, gente. Mas Deus esteve com eles na fornalha. E saiba de uma coisa, filho, muitas vezes, filha, o milagre não vai estar em sair da situação, mas em enfrentar a situação com a força de Deus. Nem sempre o milagre vai ser sair da fornalha, mas é permanecer dentro da fornalha com a força de Deus, né? Muitas vezes a gente vai precisar mudar a nossa oração. Ao invés de pedir, Senhor, me tira desse problema, me tira desse emprego, me tira dessa família, desse tratamento no hospital, a gente vai ter que começar a rezar. Senhor, vem comigo nesse tratamento, entra comigo nessa convivência familiar, entra comigo no meu emprego todos os dias, vem comigo enfrentar essa depressão, essa ansiedade, entra na fornalha comigo, Deus. Entra na fornalha comigo, Deus.
Você vê tantas passagens, por exemplo, no Antigo Testamento, não precisa abrir, só citando, Isaías 43, por exemplo, onde Deus diz, se andares pelo fogo, não te queimarás. Mas Deus não está dizendo, olha, você não vai andar pelo fogo. Fogo nunca vai te atingir. Não, não. Se andares pelo fogo, o fogo não vai te queimar, mas o fogo vai vir. Deus diz, se andares pelas águas, os rios não te submergirão. Isaías 43 também, do 1 ao 5, não precisa abrir. Ele não está dizendo, olha, você nunca vai enfrentar a água. Ele está dizendo, quando a água vir, eu estarei com você. Os rios não te submergirão. Os rios não te submergirão. Deus se alegra muito quando a gente entende que a gente precisa enfrentar a fornalha com Ele. Porque quando a gente chama Ele para dentro da fornalha, a gente não está rezando, Senhor, mude as minhas circunstâncias. Mas a gente está rezando, Senhor, mude a mim através das minhas circunstâncias. Faça a obra que o Senhor quer fazer em mim. Às vezes Deus não muda o cenário, Ele muda o agente ali, o protagonista que é você, né? Através do cenário. Essa chama, a gente deve muito a ela. São João da Cruz dizia, né? Bendita a provação que nos faz dignos de habitar com Deus para sempre na eternidade. Bendita a provação que enobrece o nosso caráter, que tira as nossas ausências, que nos faz entender quem Deus é. Eu pregava domingo aqui no acampamento, aliás, sábado, né? Sobre, o evangelho foi lindo, aquela da tempestade acalmada, e eu pregava e entendi antes de pregar e depois trouxe esse entendimento para os filhos e filhas que lá estavam, que muitas vezes é a provação, é a tempestade, é a fornalha que nos dá um novo entendimento de quem Deus é, que nos faz entender o que antes nós não entendíamos. Porque veja bem, eles ficaram apavorados quando a tempestade aconteceu, tendo Jesus, tendo Deus no barco. Eles sabiam teoricamente que Deus estava com eles, porque eles viam Jesus ali no barco, mas eles não confiavam na proteção de Deus, porque não adianta só saber que Deus está com você, se você não confia na proteção dele, você está órfão da mesma forma. Só que depois que Jesus acordou, disse ao mar, cala-te, ao vento, silêncio, né? Eles se ajoelharam e disseram, quem é esse? Que até o mar, o vento, as águas obedecem. Essa palavra é um semitismo, né? Uma expressão judaica. Quem é esse? É uma maneira de dizer assim, olha, até então eu não conhecia esse homem não. Até então eu não sabia quem era esse Deus. Quem é esse? Até então eu não conhecia você, Jesus. Agora meus olhos te viram. Era um semitismo, uma expressão judaica para dizer isso. Quem é esse? Então bendita a tempestade, bendita a fornalha que abrem os nossos olhos e nos dão um novo entendimento espiritual para ver, para perceber quem Deus é, sabe? Muitas vezes, eu repito, você está esperando Deus te tirar da fornalha, mas Ele está esperando você convidá-lo para entrar na fornalha com você, sabe? Quando você entra, convida Deus para entrar na fornalha com você, filho, filha, você começa a sentir uma força extraordinária, mesmo no meio das chamas. Você começa a sentir paz no meio da tempestade. É possível ter paz no meio da tempestade. Eu pregava também nessa mesma homilia que eu acabei de citar, falando que, citando Filipenses 4, que diz, se vocês entregarem o coração a Deus, rezarem em todas as situações, vocês vão ter uma paz que excede todo o conhecimento. O que é uma paz que excede todo o conhecimento? É quando você vê a pessoa no meio do fogo e ela está tranquila. Você fala, meu Deus, como é que pode? Ela está em paz. Por quê? Porque quando você convida Deus para entrar na fornalha, você recebe uma força que não dá para explicar, sabe? Mas você não pode fugir da fornalha. Talvez hoje, filho, você esteja na fornalha. Fornalha desse emprego difícil. E hoje em dia, nós somos viciados na facilidade, né? Nós queremos tudo que é fácil, que é rápido, que dá muito prazer. Aí eu vou sair desse emprego, eu vou sair dessa paróquia, eu vou sair desse casamento. Para, calma. Permanece onde Deus te plantou. Brilhe onde Deus te colocou. Não é para você fugir. Brilhe onde Deus te colocou. Floresça onde Deus te plantou. Com todo respeito ao seu sofrimento, à sua luta, eu digo. Brilhe onde Deus te plantou. Floresça onde Ele te colocou. Sabe? Onde Ele te plantou. E Deus diz para você, como Ele disse a Moisés em Êxodo 33. Moisés com medo, porque ele ia enfrentar o exército do faraó, ia ter que passar ali, o mar estava fechado e tanta coisa. Deus disse, Moisés, vá em paz, eu estarei contigo. Eu vou lutar a sua luta, tudo vai ficar bem. Deus está dizendo para você,
me convida para entrar nas chamas, que eu vou lutar a sua luta. Tudo vai ficar bem, mas o fogo faz parte da vida. E é a ilusão da gente querer uma religião infantilizadora, sabe? A religião que desconsidera o que é humano, desconsidera as provações, desconsidera as dificuldades, desumaniza você. As chamas virão. Eu sei, padre. Talvez você esteja nas chamas. Mas os homens e mulheres de Deus, eles foram tendo esse entendimento. Como Davi, que disse no Salmo, não é? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ali a tua mão me guiará, me protegerá o Senhor. Ele não disse, eu nunca vou enfrentar o vale da sombra. Não, não. Às vezes ele vai vir. Não é que eu busque, não é que Deus queira que eu sofra. Mas a vida é assim. O céu não é aqui, né? A gente vai enfrentar lutas aqui. Mas a boa notícia é que nada pode parar os planos de Deus para você, os sonhos de Deus para você. E muitas vezes é o fogo que vai te dar um novo entendimento de Deus. Que vai fazer você conhecer todo o poder de Deus, né? Gente, sem grandes provas, não há grandes milagres. Sem grandes batalhas, não há grandes vitórias. Então, às vezes, Deus permitiu que o inimigo na sua vida esquentasse a fornalha 7 vezes mais, né? Mas é para Ele manifestar a glória dEle na sua vida. É para Ele fazer um milagre ainda maior. Se não é a fornalha, nós não conheceremos o Deus que é capaz de mover montanhas. Se não fosse a morte de Lázaro, as irmãs dele e o próprio Lázaro não conheceriam o Jesus que é capaz de ressuscitar os mortos. Não é? Então, mais uma vez eu digo, convide Deus para entrar na sua fornalha hoje, com você. Sem grandes provas não haverá um grande testemunho. Você viu o testemunho daqueles 3 jovens saindo ilesos da fornalha? Na hora o rei pagão idólatra disse, bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênego, que esteve com eles nas chamas e não os deixou serem derretidos, consumidos pelo fogo. É isso que as pessoas vão dizer de você quando elas olharem para você. Bendito seja o Deus da Maria, da Joana, da Sebastiana, da Flávia, do Jonathan. Porque ele enfrentou aquela depressão, mas o fogo não consumiu. Porque ele perdeu o pai, a esposa, foi traído, foi abandonado, enfrentou o câncer, mas está aí em pé. Bendito seja o Deus da Paula. Bendito seja o Deus do Padre Adriano. Bendito seja o Deus do Elias, o Deus da Valdênia, de todos nós, né? A nossa fornalha vai se tornar o nosso grande testemunho. Grande testemunho. E você percebeu nos últimos versículos ali que o padre leu uma peculiaridade que eu achei muito interessante. A única coisa que o fogo queimou, veja bem, o fogo não queimou o cabelo dos jovens. Muitos jovens naquela época usavam cabelo grande, você imagina, né? O fogo não queimou a pele, o fogo não queimou as roupas. A única coisa que o fogo queimou foram as cordas que prendiam as mãos dos jovens. Só isso. Uau. Ou seja, na sua fornalha, Deus só vai tirar de você aquilo que te prende, que te joga para trás, aquilo que está limitando o seu crescimento, aquilo que está impedindo você de desenvolver o seu potencial, aquilo que está impedindo você de ser santo, de imitar Jesus. No fogo, Deus só vai tirar isso. Ele não vai queimar você, não vai queimar a sua virtude, pelo contrário, Ele vai potencializar o que é bom em você, né? E você vai sair dessa fornalha. Quando, padre? Não sei. Mas esteja com Jesus nessa fornalha. Convide o Senhor, vem comigo. Gente, Deus se alegra tanto quando a gente o convida para entrar na fornalha com a gente. E quando a gente tem essa postura dos 3 jovens, né? Você viu o que os 3 jovens fizeram? Olha, nós confiamos que Deus vai nos tirar, mas se Ele não nos tirar, ó Deus, ó Rei, nós vamos entrar lá do mesmo jeito, vamos entrar cantando louvor. O diabo tem um infarto quando você no meio da fornalha começa a louvar a Deus. Quando você no meio da fornalha diz, olha, se eu continuar aqui, eu vou continuar com Deus e vou estar bem, e louvado seja o Senhor. Ele tem um infarto, você o confunde. Confunde o mal quando você no meio da fornalha convida a Deus e louva a Deus. Porque pensa bem, se esses jovens talvez estivessem amargos, descessem reclamando, chorando, praguejando, nós possivelmente não estaríamos falando deles aqui hoje, né? Eles seriam esquecidos e muito possivelmente não haveria esse milagre. Mas eles desceram a prova, a fornalha, louvando a Deus. Como José do Egito, você não vê em todo o livro de Gênesis uma citação sequer dizendo José estava reclamando, José praguejou a Deus.
E existe uma seção do livro de Gênesis, no capítulo 39 seguinte, não precisa ler, na qual diz, em espaço de poucos versículos, 3 vezes: e o faraó viu que Deus estava com José. E o faraó viu que Deus estava com José. E o faraó viu que Deus estava com José. 3 vezes. Ou seja, no meio da fornalha, traído por seus irmãos, tanta coisa. Demorou tempo, mas Deus exaltou José. E Deus tirou José da fornalha como um testemunho que é lembrado até hoje. Então, em frente à fornalha, sabe? Dando glória a Deus. Em frente à fornalha, sem ficar preso. Ai, mas eu tinha isso. O que Deus vai te dar depois dessa fornalha é 7 vezes maior do que o que você tinha. Sabe? E se você está na fornalha hoje, convide Deus e fique em paz. Tem coisas que a gente não vai vencer assim de uma hora para outra. Tem sofrimentos com os quais a gente vai ter que aprender a conviver, né? E quando a gente começa a aprender a viver bem na fornalha, aí Deus nos tira. Quando a gente aprende as lições da fornalha, né, melhor dizendo. Eu lembro uma vez, uma senhora que eu acompanhei, uma enfermeira, muito capaz, trabalhava num hospital. E, nossa, gente, ela tinha assim, muitos chefes sobre ela, né, que eram responsáveis, que a tratavam muito mal, não gostavam dela. Na verdade, ela era tão capaz que muitos se sentiam até mesmo intimidados ali pela eficácia dela, né? Você sabe que acontece isso às vezes nas empresas, né? E ela sofreu, e quando ela veio comigo, né, falar comigo na época, em São Paulo, eu falei para ela, olha filha, você está numa fornalha, né, mas convida Deus para estar com você nessa fornalha. Convida Deus para te ajudar a viver nessa fornalha. Ela vivia sempre muito cabisbaixa, muito triste. Depois de um tempo ela voltou, né? Eu falei, e aí, resolveu a situação? Eu vejo que você está bem. Ela falou, não, padre, não resolveu não, está do mesmo jeito. Mas eu mudei. A situação é a mesma, mas eu mudei. Eu não estou deixando mais aquelas pessoas roubar a minha paz, a minha alegria, né? Eu estou firmada em Deus, eu já chego no meu trabalho rezando, consagrando o meu dia a Deus. Eu saio do meu trabalho louvando a Deus. E eles estão lá, o fogo está ardendo, mas o quarto homem está comigo, né? Ele está comigo. E ela aprendeu a viver bem ali. Depois de um tempo, eu a encontrei de novo, ela falou, olha, padre, a rede de hospital, que era um hospital particular, foi comprada por uma outra corporação, né? E o senhor acredita, padre? Eu fui fiel a Deus no sofrimento. Todos os meus chefes foram mandados embora do quadro anterior de funcionários. Só eu fiquei. E hoje eu sou chefe de todo o setor. Ou seja, Deus exalta quando você passa a fornalha com Ele. E ela falou, padre, eu não tinha noção de que eu podia tanto, né? Eu não tinha noção de que Deus me daria tanto. De que aconteceria algo tão fantástico, né? Tão especial assim. Mas Deus vem em meu socorro. E Ele fez muito mais do que aquilo que eu podia pedir ou pensar. E pensa bem, o fogo na Sagrada Escritura, ele é sinônimo de muitas coisas. É um sinônimo do Espírito Santo, mas é um sinônimo também de purificação, né? Do latim purgare, ele vem purificar, né? A gente de muitas coisas. E nem sempre a gente precisa estar triste no fogo. Porque aqueles 3 jovens, eles não estavam tristes. Eles estavam louvando e cantando louvores e o quarto homem ali no meio deles. Talvez, me desculpa, aquele foi um dos momentos mais jubilosos da vida deles. Talvez até eles sentiram falta, não no sentido masoquista de falta do sofrimento, mas da falta da presença de Deus. Porque na tempestade, na fornalha, é onde a gente consegue sentir a Deus com mais precisão, sabe, gente? No meio da fornalha, como a gente consegue sentir a Deus? Como Deus se faz presente, sabe? Como Deus se faz presente no meio da fornalha. Você no meio desse fogo agora, é você mesmo. Você não está só. Eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu sei que Deus vai te tirar desse fogo. Isso é certo, ponto. Mas enquanto isso não acontece, permaneça com Deus. Permaneça na presença de Deus. Esses dias eu encontrei um grande evangelizador, também hoje um pregador conhecido no Brasil, não é? Que ele dizia o seguinte, ele viveu um momento muito difícil antes desse auge ali, vou usar esse termo, né? Do ministério dele, das pessoas o conhecerem, o quererem ouvir, sabe? Antes dele viver tudo isso, ele passou por uma grande provação no seu casamento. A esposa estava querendo separar, ela tinha ficado grávida 3 vezes, tinha perdido a criança, depois teve um filho muito problemático, né?
E ele entrou meio que em depressão, tadinho, porque as situações às vezes nos abatem, né? Não é porque você tem fé que você deixou de ser gente, né? De sentir as coisas, às vezes acontece, né? E ele viveu um momento de depressão. E ele me dizia, padre, naquele momento de depressão, ninguém me entendia. Nem eu, às vezes, me entendia, padre. Porque você já viveu essa experiência? Tem dias que nem você se entende, né? E ele falou que ele chegava do trabalho, às vezes a esposa ficou um tempo na casa da mãe dela, ele ficou sozinho em casa, sem o filho, sem a esposa, imagina, depressivo. E ele começava a rezar. E começando a rezar, ele me contou, né, que ele ficava horas ali em oração. Com a Bíblia, ele e Deus. E ele chorava, mas que momento algum ele viveu a provação, a parte de Deus, né? A parte da oração, a parte da palavra, da presença de Deus. Pelo contrário, ele transformou a dor dele em oração. E ele disse que os momentos foram tão fortes, depois de um tempo, graças a Deus a esposa voltou no são juízo, eles se acertaram, ele superou a depressão, que não era uma depressão química, na verdade, era o momento que ele estava vivendo, né? E ele voltou para casa e começou a viver bem, e o ministério dele estourou. Sim, né? No sentido de se tornar alguém que as pessoas gostavam de ouvir, de ser muito chamado para pregar em vários lugares. E ele me disse, ele não me disse com essas palavras, claro, mas em outras palavras ele me disse, padre, bendita fornalha que eu enfrentei. Porque aquela fornalha me levou a um nível de intimidade com Deus que eu não tinha. Porque só Deus, como eu disse, o entendia, nem ele se entendia às vezes, né? E Deus falava com ele, e que consolo que a palavra de Deus trazia para ele no meio daquela fornalha, né, gente? No meio daquela provação. E ele se rejubilava em Deus. E mesmo triste, agoniado, a oração trazia conforto para ele. E ele disse, padre, tudo que eu estou vivendo hoje foi construído naquela dor, naquela fornalha. Se não fosse aquela bendita fornalha que me levou a essa intimidade com Deus, eu não teria condição de pregar como eu prego, de ser quem eu sou, né? De fazer o que eu faço. E o que fazer na fornalha, né? Como esse rapaz nos ensina. Eu escrevi isso no livro A Libertação da Mente Ansiosa, que uma das coisas mais bonitas, por exemplo, vou usar aqui a metáfora do fogo da ansiedade, já que a gente falou do livro, né? O que fazer quando o fogo da ansiedade queima dentro de você? Ansiedade na mente, nas emoções, nos pensamentos, você não descansa. Eu escrevi no livro que é seguir o exemplo de Jesus. O que Jesus fez? Quero trazer só essa passagem, Getsemane. O auge da ansiedade de um ser humano, o auge da dor, o auge do sofrimento. Imagina um nível de ansiedade para uma pessoa suar sangue. Imagina um nível de ansiedade para uma pessoa se desesperar e falar, Senhor, afasta de mim esse cálice, se possível, né? Mas não se faça a minha vontade, mas a sua. Mas o que ele fez no auge da sua fornalha, do seu fogo? O que Jesus fez? Ele transformou a sua dor, a sua angústia, a sua ansiedade, o seu medo em oração, em diálogo com Deus. Aquilo, ao invés de o afastar de Deus, se tornou um combustível para ele falar com Deus, para ele chegar-se a Deus, né? Como esse meu amigo que passou essa depressão, esse momento escuro, difícil na vida dele, e como Jesus no Getsemane. Talvez você hoje esteja na fornalha, ai padre, eu deixei de rezar porque não está dando nada certo. É o contrário. Aí você tem que buscar mais a Deus. Porque existe aquele salmo que diz que o Senhor é o seu socorro bem seguro na hora da angústia. Salmo 46. Socorro bem seguro na tribulação. Não precisa abrir, né? Só conhecendo esse salmo. Então, hoje, talvez, a sua fornalha esteja excedendo. Padre, esse fogo é demais para mim, mas não é demais para Deus. Com Deus você pode vencer essa fornalha, mas se você está sentindo as chamas aí queimando, né, a metáfora do fogo, transforme o seu fogo em oração, em diálogo com Deus. Sabe essa angústia que às vezes não passa? Reze essa angústia. Padre Léo nos ensinava tanto, né, a oração ao ritmo da vida, o rezar a vida, né, a oração ao ritmo da vida, o Padre Jonas, desculpa, rezar a vida, o Padre Léo falava, né? Transforme a sua oração, a sua angústia, a sua vida, os seus momentos em oração. Às vezes é uma angústia que toma a gente, né? Às vezes é uma insegurança que toma a gente, um medo.
Você sabe o que é certo, você sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue. Às vezes é aquele instinto ruim, daquela tendência negativa te levando à impureza, à devassidão, a um vício. Reze essa angústia. Faça como Jesus no Getsemane. Nem que você esteja suando sangue, como Jesus. Nem que você esteja sentindo as chamas. Reze. E mais uma vez eu digo, Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Mas eu e você temos que passar pela fornalha com Ele. Mais uma vez eu digo, que mude essa chave na sua cabeça, na minha cabeça hoje. Ao invés de só pedir, Deus me tira das chamas, reze. Senhor, entra na chama comigo. Permanece aqui comigo. Porque senão a gente se frustra, a gente pede, talvez não é agora. Na hora certa vai acontecer. Mas convida o Senhor. Porque nas chamas o Senhor vai ser o teu pedagogo, como foi do meu amigo. Esse meu amigo que eu falei, né? Ele falou que às vezes na angústia Deus dava palavras, né? E aquela palavra era o que ele precisava. Deus colocava pessoas também ali da igreja para consolá-los. E como é bom, né, num momento assim também de fornalha, você vê que os jovens não estavam sozinhos, né? Eram em 3. Como é bom também nesse momento de fornalha, de fogo, a gente ter alguém que nos consola, não é verdade, Paulo, irmãos? Muito importante. Né? Um padre, um amigo, alguém que vem ali estar com você durante o dia, que te manda uma mensagem. E Deus é especialista em mandar esses anjos, né? Em momentos assim, às vezes andando esses dias eu estava andando na Dutra, passou um caminhão, e eu olhando no paralama, né? Um versículo ali escrito na traseira do caminhão. Nossa, como Deus já falou comigo. Eu falei, nossa, Deus é maravilhoso. Ele usa o que Ele quer, né? Ele usa um pássaro cantando, Ele usa a camiseta de alguém. Por isso que eu acho fantástico você andar com as camisetas da Canção Nova, viu? Camiseta aí religiosa com versículo bíblico. Porque muitas vezes, na fila ali do estabelecimento comercial, do banco, não sei, você é a resposta de Deus para alguém com uma camiseta linda das medalhas das duas cruzes, camiseta de São José, camiseta com... É verdade. Eu já ouvi Deus falando comigo através de um versículo, de uma mensagem religiosa na camiseta de alguém, né? Por isso que a gente tem que vestir a nossa fé e também se deixar, outra coisa importante, encerro dizendo, se deixar consolar por Deus nas chamas, né? Porque aquele quarto homem estava ali para celebrar com eles, para dizer para eles, né, afirmar para eles, essas chamas não são maiores que o poder, meu poder, né, poder de Deus, mas também estava ali para consolá-los. Eu sinto que Deus está consolando muita gente nesse dia. Eu sinto que Deus já está consolando você sofrendo essa depressão. Deus já está consolando você, viúva, viúvo, você que tem o seu filho dando tanto trabalho. Deus já está consolando você enfrentando essa doença, esse câncer. Deus já está consolando você desempregado, sofrendo essa provação no trabalho. Deus já está consolando você com problemas financeiros. Deus já está consolando você cujo filho está longe, o seu filho foi embora, sua filha morando em outro país. Isso te dói tanto. Deus já está consolando você que descobriu coisas ruins a respeito do seu filho, do seu esposo, da sua esposa. É, você mesmo, você. O Espírito Santo já está agindo aí, no seu coração. Você já está sentindo algo movendo dentro de você. É o Espírito Santo tirando essa angústia, você que estava pensando em tirar a sua própria vida. Esse fogo vai passar, filha, filho, vai passar. Reze, transforme tudo que você está vivendo em oração. E tenha certeza, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor, como na vida daquela enfermeira. Deus vai fazer a glória dele brilhar na sua vida. E essa prova de hoje vai se tornar um grande testemunho amanhã. Essa batalha de hoje vai se tornar uma grande vitória amanhã. Receba a consolação do Espírito Santo aí no seu coração. Agora, é o Espírito Santo que já está tirando esse emaranhado de pensamentos confusos da sua mente. Nesse momento, é o Espírito Santo que já está colocando em ordem o seu interior. É o Espírito Santo que já está te mostrando o caminho a seguir. É o Espírito Santo que já está vindo sobre você, te dando paz em meio à tempestade. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado porque o Senhor já está consolando de fato muitas pessoas. Muitas pessoas estão sendo consoladas agora por Deus. Pessoas que estavam profundamente atribuladas. Uma pessoa que você está vindo para a igreja há pouco tempo. Você não está entendendo por que tantas perseguições, porque pessoas que antes gostavam de você, hoje não gostam mais. A tua luz brilhando em Cristo, a luz de Cristo brilhando em você está incomodando muito dos seus antigos amigos. Mas o Senhor está consolando você.
O Senhor está libertando agora pessoas que estavam sentindo um grande peso sobre os ombros, sufocamento assim na garganta, no pescoço. O Senhor está libertando você. O Senhor está libertando pessoas que estavam angustiadas, confusas, tristes, agitadas. Ele está dizendo: eu estou contigo e te enchendo com uma grande paz. Pessoas estão sendo consoladas e batizadas no Espírito Santo nesse momento. É um batismo de luz, de paz, de entendimento espiritual. Você que estava se sentindo tão abandonado por Deus, o Senhor está te revelando agora que você não está abandonado por Ele. Você está nos braços dEle, onde você tem que estar. E Ele está cuidando de você. Nessa fornalha, o quarto homem está contigo. E você vai sair ileso. Só as cordas que te prendiam, que jogavam para trás, vão ser queimadas pelo fogo. O Espírito Santo consola você, mãe que perdeu seu filho. Você viúva, viúvo. Você desempregado, você vivendo essa perseguição no trabalho, a ponto de desistir de tudo. O Espírito Santo está te consolando nesse momento.